Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Real. Eu sou Vanessa Lima, estou aqui com o João Chobé. Fala pessoal, sejam bem-vindos. E Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. E hoje vamos receber um super convidado, tá? Eu vou ler aqui uma pequena descrição aqui que é bastante coisa, tá? Hoje a gente vai conversar com o Max Santos, CEO da Barbearia Max e do Grupo MS, fundador da Barber Máximo Academy, ganhador do prêmio Top of Mind Brasil 2019, embaixador da Menela Cosméticos, escritor do livro Tudo Começa no Invisível e criador do maior evento de barbearia do Rio de Janeiro. Gente, o homem é gabaritado. Sentiu o currículo aí, né? Master Day Max dos Santos e Mansão Barber House. Reality show da área da beleza. Nossa, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Max. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá? Sem dúvida, vai ser um momento muito bacana. Eu espero poder contribuir com todos aqueles que vão estar assistindo esse podcast. Com certeza. E sem dúvida, já é sucesso. Show. Sim, super obrigada mesmo por você estar aqui conosco. E você já empreende há 13 anos, né? Isso. Conta aí pra gente um pouquinho da sua história, né? Como foi essa jornada, esses 13 anos, a gente chegar até aqui agora? Como que você começou? Então, é uma história bem bacana, né? Tudo começou uma brincadeira de criança. Foi na época de escola. Legal. Que eu descobri que eu tinha uma pegada mais ou menos para esse trabalho, porque eu pegava o giz de quadro, aquele giz colorido, Sim. e eu começava a desenhar o cabelo dos outros amiguinhos da sala de aula. Isso novinho, né? Então, fiz em 1, fiz em 2, 3, daqui a pouco um monte de gente na sala que iria fazer esse detalhe de marcar o pezinho do cabelo com o giz de quadro. Então, isso ali, praticamente na escola, tinha virado uma febre. Só que eu nunca nem sonhava imaginar ser um barbeiro ou até mesmo mexer com gilete, mexer com máquina. Naquele momento ali era uma brincadeira de criança fazer esses desenhos, né, no cabelo e tal. E aí eu avancei do pezinho, eu comecei a fazer Nike com esse giz de quadro. E ali a galera começava a curtir bastante. Aí eu fui indo, aí eu fazia os desenhos do Looney Tunes. Maneiro. Tinha que estar com o cabelo bem baixinho para eu conseguir fazer. Durava enquanto não tomava banho, entendeu? Mas a galera gostava, a galera curtia bastante. Ali, assim, hoje eu enxergo, né? Olhando lá atrás ali, eu enxergo que eu já tinha uma pegada diferenciada de fazer o negócio, né? Que, pô, com giz de quadro, você ganhar notoriedade numa escola fazendo esses detalhes no cabelo das outras crianças, então já era algo diferente que acontecia. Então começou assim, nessa fase era uma brincadeira, até que o tempo foi passando e aí eu peguei a primeira ferramenta que foi a gilete, fazendo o pezinho dos amigos na rua. E aí eles chegavam e diziam, Max, faz o meu pezinho, hoje tem festa pra ir e tal. Eu dizia, show de bola, só trazer a gilete que eu faço o pezinho pra você. Aí eles traziam a gilete pra mim, eu fazia o pezinho de um, com uma lâmina eu conseguia fazer 2 pezinhos, porque eram 2 lados pra poder usar. Aí ninguém pagava nada, só trazia só a lâmina. Aí quando um trazia uma lâmina e eu usava só nele, aí eu consegui arrumar R$1 com o outro que ia fazer o pezinho. Ó, não precisa trazer o pezinho não, traz só R$1, porque eu já tenho a lâmina aqui. Que aí eu compro com esse R$1 a lâmina para fazer o pezinho do outro e tal. Aí ali entrava R$1 para poder se divertir. Mas na fase que eu tava, criança ainda, né, garoto novo, só pensava em R$1 para poder comprar bola de gude. Era isso, era bola de gude, era tazo. Então R$1 era muito dinheiro. Tazo, né? Tazo era febre. O tazo, e eu joguei muita bola de gude, muito tazo, peão. E aí tudo girava em torno disso. Eu queria comprar um peão novo, aí eu ficava, eu tenho que fazer uns 10 pezinhos de cabelo para dar certo de comprar um peão novo, porque eu perdi o meu jogando a Vera e tal. E ali, hoje eu consigo enxergar, olhando lá atrás. Já era algo que podia ser muito rentável, né? Já era algo que podia me ajudar e fazer com que eu ajudasse muitas outras pessoas, porque às vezes a gente tem um certo talento nas mãos, mas no momento presente a gente não consegue ver aquilo ali como algo grande
para frente. Uhum. Ainda mais quando no momento presente não é algo tão significante. Eu não tinha como algo tão significante. Então, eu não conseguia enxergar um futuro. Eu não conseguia me enxergar um profissional barbeiro. Isso foi acontecendo aos poucos. Legal. Da Gillette, eu consegui uma máquina para poder cortar, que foi um amigo da minha mãe. O nome dele era Chicão, até faleceu, mas eu fiquei muito feliz que antes dele falecer, ele conseguiu ver uma ascensão muito grande da minha carreira profissional. E ele foi a pessoa que me deu a primeira máquina. Na verdade, Legal. a gente negociou. Ele não me deu a máquina, a gente negociou. Ele chegou para mim e falou assim, olha só, Max, eu tenho uma máquina lá, cara. Você sabe, eu passo a zero em tudo e deixo bem limpinha, certo? A gente vai fazer o seguinte, eu vou te dar essa máquina e você vai cortar sempre o meu cabelo de graça. A máquina já tá aí. O pagamento dela vai ser cada corte que você fizer. Eu falei, fechado. Não tinha máquina, não tinha dinheiro para comprar a máquina. Minha mãe não tinha condições de me ajudar e comprar uma máquina naquela época. Então eu abracei. Eu falei, então, beleza, fechou. Aí dentro de casa eu coloquei uma cadeira de mesa, um espelhinho cor de abóbora. Eu tenho até um vídeo que ele fala muito nas redes sociais com muita gente, que é a primeira versão da minha história, que eu fiz praticamente um filme. E aí era uma cadeira de mesa, um espelhinho cor de abóbora, e ali estava o Max dos Santos começando a dar os primeiros passos, pensando em viver de cortar cabelo. Não era nem viver de ser um profissional barbeiro. Ali era viver de cortar cabelo. Eu botei uma placa de madeira no portão e ali tava, corta-se cabelo. Era R$2. E aí, quando vinha 2, 3 clientes, para mim era motivo de festa. Só faltava eu fazer festa porque eu já sabia. Vai dar para comprar um hambúrguer, vai dar para comprar um Guaravita e ainda vai sobrar dinheiro para fazer mais alguma coisa. Eu pensava. Aí tinha dias que não vinha ninguém. Não aparecia ninguém. Aí eu ficava do portão para dentro, olhando no portão e falando assim, alguém vai bater nesse portão, cara. Alguém vai bater nesse portão. Não tô aqui à toa. Aí batia alguém no portão. Eu, opa, alguém tá batendo no portão, vou lá. Ia com um sorrisão daquele. Ó, orelha a orelha. Quando eu abria o portão, muitas das vezes foi assim. Quem era que tava no portão batendo? O Chicão. E eu olhava pro Chicão e falava, não, esse aí já tá pago, de novo, é de graça. Tá cortando já muito tá cabelo. aqui. Aí tá, fazia com o maior amor, obrigado, Chicão. E depois dele não aparecia ninguém. Naquele momento, eu não tinha como uma profissão. Era apenas um cortador de cabelo, um garoto novo, de comunidade, querendo ter as coisas da moda, querendo ter a roupa da hora, querendo ter carro, moto, vendo aquilo ali que acontecia ao meu redor. Eu queria, mas o que eu exercia como profissão ou algo que me desse um retorno não era o suficiente. Então eu acabava que me tornava um produto do meio ali. E foi aonde eu comecei a desviar um pouco dos meus olhos para esse detalhe de cortar cabelo. Foi aonde eu comecei a viver uma vida errada. Entrei na vida do crime, onde eu comecei a traficar naquela região onde eu sou nascido e criado, e por muitas vezes ia para a rua cometer assaltos. Eu não tenho vergonha nenhuma de mencionar isso em qualquer lugar que eu paro, porque eu acredito muito na transformação e hoje a minha função no cenário da barbearia, no cenário educacional, é ministrar essa transformação para a vida de quem talvez está vivendo algo que eu vivi, ou até pior, ou tem um irmão, um parente que está vivendo a mesma situação. Então, hoje eu sou apelidado no cenário da barbearia como o leão de sucesso. E não foi algo que eu coloquei sobre a minha cabeça ou sobre as minhas costas. Foram os números, os resultados, a mudança que foi alcançada na vida de outras pessoas que nem mesmo nunca me conheceu pessoalmente, mas me enviaram um vídeo dizendo, Max, a sua história de vida transformou a minha história. Obrigado e tal. Então hoje eu tenho muito feedback assim. Eu comecei
me tornando ali um cara muito bom no que eu fazia, na técnica de corte com pigmentação, aonde eu consegui alcançar notoriedade a nível Brasil. Legal. E em tão pouco tempo alcancei a nível mundo, podendo viajar para 3 países diferentes, Holanda, Espanha e Portugal, ensinando Show de bola. e estudando. Então, é algo que eu não tenho vergonha de contar, porque eu tenho isso como a essência do que hoje eu me tornei. Então, lá atrás, dentro dos fundos do quintal, eu não valorizava como profissão, então eu não tinha resultado de um profissional. Seja lá qual for a função que você executa, se você não valoriza como profissão, você não tem um resultado de um profissional. Se você está levando as coisas no amadorismo, o seu resultado vai ser um resultado amador. Seja num podcast como esse, seja dentro de uma cozinha, seja numa sala, um médico, ele não vai ter o resultado que ele talvez gostaria de ter. Então, hoje eu entendo que eu preciso valorizar como profissão, seja lá qual for o meu estágio de vida, o momento que eu me encontro ou o lugar que eu estou executando a minha profissão. Eu conheço hoje profissionais que ainda se encontram nos fundos do quintal, suas barbearias são dentro de uma garagem ou dentro de um quarto, só que eles têm resultado de profissional. Porque eles se valorizam. Valorizam-se como profissional. Então não é o lugar que vai determinar a pessoa. Ele pode até ter uma parcela de influência, mas se você se coloca como um grande profissional, ainda sendo pequeno, em um lugar desfavorável, é apenas uma questão de tempo até que tudo aconteça na sua vida. Eu digo isso porque eu vivi isso na pele. De dentro dos fundos do quintal, o Max dos Santos ele foi parar dentro de um presídio. E eu lembro como se fosse hoje, eu saí para poder cometer um assalto, e era um assalto que estava planejado e tal, tudo para dar certo, só que no meu coração dizia a si mesmo, vai dar tudo errado. Só que eu estava vivendo uma vida tão insignificante, tão sem propósito, que para mim tanto faz morrer ou ser preso ou voltar para casa. O resultado é o mesmo. Então naquele dia eu fui. E naquele dia realmente eu não voltei para casa. Max dos Santos foi direto para um presídio, aonde ninguém ajuda ninguém, aonde nós somos desprovidos de qualquer mão que nos ajude, aonde todos estão pensando apenas em si próprio. E é um lugar que ninguém cresce. Só que ali dentro eu estava prestes a tomar a decisão mais importante da minha vida, que era mudar. É isso que eu ia te perguntar. Quando é que foi, quando se deu assim a virada de chave assim que tu falou aqui, foi um momento divisor de águas? A virada de chave. Vou chegar nesse ponto da virada de chave, porque em minhas palestras eu digo que a virada de chave ela acontece constantemente. Quanto maior for o tesouro por trás da porta, você pode entender que a chave ela é muito mais codificada. E quanto mais codificada for a chave, mais giros essa chave dá. Isso acontece na nossa mente. Eu vou chegar nesse ponto e é um ponto muito bacana para quem está nos ouvindo. Tudo começou a mudar dentro do presídio, aonde eu realmente entendi que eu tinha uma profissão e eu não valorizava como profissão, por isso eu não tinha resultados de um profissional. Uma coisa que eu me amarro, eu gosto muito, é biscoito traquinas de morango. Caraca, eu gosto muito. E aí, dentro do presídio, eu queria comer um biscoito traquinas. Lá tinha, mas era muito caro e eu não tinha dinheiro e eu disse comigo mesmo, se eu arrumei a besteira de estar aqui dentro, eu não quero que ninguém do lado de fora mande dinheiro para mim ou esquente a cabeça comigo que estou aqui. Eu quis parar aqui dentro. Então, eu tenho que matar no peito, eu tenho que cumprir o que eu tenho que cumprir aqui dentro, sozinho. E aí, eu ficava pensando, como é que eu vou conseguir grana para se virar aqui dentro? O que eu vou precisar fazer? E aí, eu peguei a lâmina do barbeador. Não era a gilete que eu usava do lado de fora. Na rua, nos fundos do quintal, eu tinha um pente, eu tinha uma máquina velhinha e eu tinha minha liberdade.
Dentro do presídio não tinha nada disso, nada disso. O que eu consegui foi uma lâmina do barbeador, aquela lâmina bem fininha, que você quebra o barbeador e tira aquela lâmina. Ali começou a história de sucesso que muita gente hoje acompanha do Max dos Santos. Começou exatamente com uma lâmina do barbeador. Quando eu decidi viver daquilo ali, eu falei, vou fazer pezinho, eu vou conseguir dinheiro. Era R$2 o pezinho lá dentro. Com a lâmina do barbeador, eu fazia os pezinhos, recebia o valor de R$2. E aí consegui um pente. Fazia o pezinho e passava o pente com a lâmina para poder abaixar o cabelo. E ali já era R$3. E ali ia indo. Consegui uma máquina. E ali dentro eu comecei a cortar cabelo. E ali dentro o meu pensamento era um só. Eu tenho que sair daqui transformado. Quero viver minha vida digna. Quando eu sair, vou abrir uma barbearia própria. Vou viver do meu suor. Eu dizia a si mesmo comigo. E aí, em rápido período, os presos das galerias vizinhas faziam questão de ir para a nossa galeria para poder cortar o cabelo comigo. Legal. Então, dentro do presídio, um lugar desprovido de crescimento, onde ninguém ajuda ninguém, eu já estava tendo reconhecimento profissional. Então, isso me fez entender e me deu um insight muito poderoso que não é o lugar que faz a diferença. E você. Tem muita gente que o pai tem até uma boa condição, comprou o equipamento, pagou o curso, pagou o aperfeiçoamento para o filho, para a pessoa, e ele não valoriza. Foi capaz de colocar ele em um salão top e ele não valoriza. Então não é o lugar, é a pessoa. Então a primeira coisa a ser tratada somos nós. Às vezes a gente acha que tirando o filho de uma escola e colocando ele em outra, as coisas vão mudar. É capaz daquele filho rebelde que estava nessa escola tornar essa escola saudável uma escola rebelde. Agora, quando você pega e trata o filho, quando você se trata, que o negócio é exatamente assim. É você. Não é o lugar que você se encontra. Então, eu entendi isso e falei, eu tenho que mudar aqui dentro para poder viver essa mudança lá fora. Hoje eu tenho amigos que se encontram lá dentro, né? Colegas que se encontram lá dentro. E aí eu sempre encontro a mãe de uns que era da minha época e eu pergunto, e aí, como é que tá o fulano? Ah, tá bem, tá guardado, tá lá dentro. Falo, avisa para ele que a mudança que ele quer na vida dele, ela não começa quando ele sai. Ela começa quando ele entra. Então, aí dentro, você precisa pensar em mudar para viver a mudança aqui fora. Então, eu me sinto alguém que foi chamado por Deus para trazer uma mensagem. Não só para os que já passaram pelo que eu passei, mas também para aqueles que talvez ainda se encontram em cima do muro, né? Em estar vivendo uma vida muito difícil, aí ficar pensando em desistir de tudo. Então, eu me sinto hoje um canal de bênção na vida de muita gente. Foi o que Deus fez dessa história, né? Lá dentro do presídio começou tudo que eu vivo hoje. Então, eu lembro como se fosse hoje, quando eu tomei a decisão de brilhar, quando eu tomei a decisão de ser luz. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava deitado numa comarca de cimento com papelão, recém-ganhada ali a minha comarca, porque eu ficava era no chão. Aí naquele dia, parece que, acho que a comarca fez a diferença, né? Que eu até estava sonhando. E aí deitado eu olhava assim para os altos céus e eu pensava, quando será que eu vou sair daqui? Será que um dia eu saio desse lugar e tal? E aí vinha uma voz dentro de mim dizendo, você não sai daí. Você nasceu para viver aí dentro. Você é um bicho e daqui eu te tiro só morto. E outra voz dizia, calma, faz tudo que Deus mandar você fazer. Porque Ele mesmo te colocou para te tratar, Ele mesmo vai te tirar. Duas vozes eu ouvia dentro de mim. E uma certa vez, eu deitado, de olhos abertos,
eu olhava assim para os altos céus e eu via o teto do presídio, dizeres de pichação para todo lado, aquela coisa horrível. E aí meu coração se entristecia, porque eu me via preso e não via saída nenhuma. Então eu fechava os meus olhos, e quando eu fechava os olhos, eu não via mais o teto do presídio. Quando eu fechava os olhos, eu conseguia elevar o meu pensamento ao céu. E ali eu conseguia enxergar o céu e eu conseguia enxergar as estrelas. Eu lembrei de uma passagem bíblica que Davi fala, num dos seus piores momentos: elevarei os meus olhos para os altos céus, para os altos montes, que é de lá que me virá o socorro. Então eu olhava os altos céus, de olhos fechados, eu conseguia enxergar ele e as estrelas. Quando eu abria os olhos, eu já não conseguia mais enxergar. E aí eu fechava de novo. Eu saía do presídio. Eu conseguia ir bem longe e eu olhava as estrelas. E aí veio no meu coração o seguinte tema: um dia eu vou sair daqui desse lugar e eu vou ser luz. Eu dizia, um dia eu vou sair daqui desse presídio e eu vou brilhar, e eu vou chegar tão alto que eu vou ser como uma daquelas estrelas. Dentro do presídio, eu lembro como se fosse hoje, eu disse essas palavras: um dia eu vou sair daqui, eu vou brilhar, e vou brilhar tanto quanto uma daquelas estrelas, ao ponto de ser luz para iluminar pessoas que estiverem vivendo em trevas. Essas foram as primeiras fases de um livro que hoje é real, mas ele começou no invisível. Eu até tatuei esse tema. Essa tatuagem aqui eu fiz no dia 15/5. Essa data é a data do maior evento que já aconteceu de barbearia no Rio de Janeiro. Foi aonde a gente alcançou um público incrível, foi uma transformação gigantesca. E aqui representa eu, quebrado, rachado, destruído, e a mão de Deus me consertando. A mão de Deus fazendo aqui de dentro para fora a mudança. Porque tudo na nossa vida começa no invisível. Então hoje é real, hoje virou um livro que a gente já vendeu a nível Brasil, podendo ajudar milhares de pessoas com a mensagem desse livro. Só que começou dentro de um presídio. Começou de uma visão que só eu via quando eu fechava os meus olhos. Então eu enxerguei o invisível, que dentro da minha cabeça era algo tão real, que me deu forças para poder vencer a dificuldade que eu passei lá dentro. Então, se cumpriu. Se cumpriu porque hoje eu sou uma das principais referências do cenário da barbearia em nosso país, sendo conhecido no país todo. Falta pouco para eu dizer que já viajei o Brasil todo. Já fui para 3 países diferentes, como eu citei, Holanda, Espanha e Portugal, e estamos em negociações para outros 2 países. Esse é o mesmo que começou nos fundos do quintal, com um espelhinho cor de abóbora e uma cadeira de mesa. Só que lá atrás eu não valorizava. Agora que eu valorizo, os resultados são totalmente diferentes. Então tudo parte do princípio de você valorizar. Por mais simples que seja o talento que você tem, valoriza ele. Porque talvez a mensagem que sai aqui desse podcast, às vezes a gente está num momento tão diverso da nossa vida, que a gente está aqui e a gente fala, beleza, só que tem alguém dentro de casa ou tem alguém que está no canto do quarto com o telefone na mão, ouvindo algo que vai sair da sua boca, e aquele algo que saiu é o alimento para aquela pessoa. É o que vai transformar. Então, por mais simples que seja, uma palavra, né? Talvez a audiência não seja lá ainda aquela audiência toda que vocês queiram alcançar. É o pouco que vocês têm, que para muita gente que não tem nada, é muita coisa. É algo que eu sempre digo em minhas palestras: usa o pouco que você tem. Porque para alguém que não tem nada, ele é muita coisa. Isso me faz lembrar uma passagem bíblica que uma certa vez um profeta chega na casa de uma mulher e ele diz assim: me diz o que você tem em casa para que a gente possa fazer o milagre acontecer. E aí ela olha para o profeta nos olhos e diz assim: a sua serva não tem nada em casa, vírgula, a não ser uma pequena botija de azeite.
Primeiro, você diz que não tem nada porque é pouco. É muito mais fácil a gente desvalorizar, né? Quando a gente vê que ainda é pequeno, que ainda tem pouca, talvez, audiência, que ainda a empresa tem poucos clientes, e a gente, na maioria das vezes, tem uma facilidade de não valorizar. Então, é o pouco que você tem hoje, mas aquele pouco ele pode se multiplicar a partir do momento em que você usar ele. O conhecimento é assim. O conhecimento ele é multiplicado a partir do princípio que você usa. Você pode estudar em Harvard. Se você não usar o conhecimento, ele não se multiplica. Não adianta, é verdade. Né? Então, é o pouco que eu tinha e eu resolvi usar. Esse pouco ele foi se multiplicando. Esse pouco ele foi se multiplicando. Igual essa passagem bíblica. Aquela mulher disse que não tinha nada, mas depois ela se recobre e diz, não, eu tenho uma pequena botija de azeite. Então, ele diz, isso é o suficiente. Eu só quero que você use o pouco que você tem, porque esse pouco vai se tornar muito. A Bíblia diz que no final dessa história maravilhosa, foi uma multiplicação tão grande daquele pouquinho de azeite que ela tinha, que ela teve que pedir vasos aos vizinhos. E ao encher os vasos dos vizinhos, agora ela diz, vizinhos, venham pegar, porque é muito. Então, o pouco que a gente tem quando é usado, ele é multiplicado, de verdade. Perceberam que eu gosto de falar. Se deixar, vai ser uma pergunta só. Já respondeu várias. Já aqui. respondeu várias. Eu falo assim, isso aqui ele já respondeu. Já isso aqui respondeu já várias. E Quanto que tempo história que você- legal, né? Quanto tempo você ficou no presídio? Então, eu fiquei o tempo necessário para essa transformação, cara. Foram 2 meses de puro terror ali dentro. Sem ter contato com ninguém e sem querer o contato com as pessoas que eu amava do lado de fora. Show. Mas eu levei uma vida criminosa que durou aí algo de 5 a 6 anos na região onde eu sou nascido e criado, né? Então, assim, nesse período, eu galguei essa vida criminosa e pelo fato de ser cria daquela localidade e tal, então a gente era mais ou menos ali como os principais da região. Então, nesse período, eu tinha um certo recurso, né? Foi aonde eu consegui usar para poder sair, mas para viver o que eu vivo hoje foi sendo transformado lá dentro, entendeu? Legal, show de bola. Muito legal. E essa questão do evento, como que surgiu essa ideia? Por que que você resolveu começar um evento desse tipo? O que que te motivou a fazer isso? Então, eu sempre fui contratado, né, por contratantes de vários estados do Brasil para poder levar as minhas técnicas, levar a minha história de vida. E aí eu entendia que aquilo era legal, era bacana, só que eu sempre fui um cara que eu analisei muito as coisas ao meu redor. E eu via as organizações, eu via os detalhes, eu falava assim, cara, eu sou contratado para estar aqui, beleza, a galera paga tudo, as despesas, hospedagem, é bem bacana, mas eu posso fazer algo grande acontecer. Porque pelas minhas andanças nesse Brasil todo, eu já peguei um pouco de cada que me contratou. Então, tá na hora de eu criar alguma coisa e conseguir ajudar muita gente numa proporção muito maior. Então, eu juntei o know-how técnico que eu tinha, o conhecimento que fui adquirindo ali com cada detalhe de evento que eu presenciava. Falei, agora eu vou realizar a Master Day Max dos Santos. E o propósito desse evento é um só, é transformação de mentalidade. Então, hoje a gente tem esse evento aqui no Rio de Janeiro, que se transformou aí o top 3 a nível Brasil. Nosso intuito hoje é, no dia 24 de setembro, colocar 1.000 pessoas em um mesmo espaço com um mesmo propósito, alcançar a transformação de vida. Hoje a gente já está com os ingressos vendendo e, além de vender o ingresso, a gente instrui o cara a se preparar para esse grande dia. Porque a gente não quer alguém que comprou o ingresso e vai só assistir. Você tem que criar um propósito para estar nesse evento. Então a gente está preparando a galera para o grande dia, que vai ser incrível. E tudo começou exatamente assim. É todo ano que acontece? Todo ano
acontece essa edição do Master Day Max dos Santos. A primeira edição, ela teve o tema Os Cria na Função, no ano de 2019. E foi um evento bem bacana, a gente conseguiu colocar 200 pessoas, quando o propósito era colocar 130 a 150. Show de bola. Tema Os Cria na Função. Eu trouxe esse tema, ali eu já viajava o Brasil todo, eu já tinha esse reconhecimento que eu tenho, a pessoa já tinha o conhecimento dessa mudança e tal, e a mensagem era: você que é de comunidade, você que é menos favorecido, você que não tem tanto recurso, você pode. A mensagem era essa: você pode chegar. Você só precisa determinar isso na sua vida. A gente conseguiu, fez um evento incrível a nível Brasil, notoriedade lá em cima. Segunda edição foi a edição Um Mundo Dentro de Outro Mundo, que até esse boné que eu estou utilizando aqui hoje. A gente planejou colocar cerca de 400 pessoas no espaço, e aí a gente se surpreendeu com quase 700 pessoas no Otton Palace, onde foi um evento que marcou a história de muita gente. E hoje a gente tem muito feedback de pessoas que participaram e também de pessoas que assistiram pelas redes sociais e mandaram feedback pra gente. Cara, minha mentalidade é outra. Eu acompanhei à distância, mas eu consegui me ver dentro desse evento. Obrigado por tudo, no próximo eu tô presente. Agora a gente está realizando a terceira edição, que é Master Day Max dos Santos, Não Tenha Medo de Rugir. É um tema muito forte também, que ele vem de uma palestra minha, que eu falo de 2 leões que eu tenho dentro de mim. 2 leões que cada um de nós temos dentro da gente. Vocês querem que eu fale desses 2 leões agora ou vou deixar para depois? Manda aí. Então, esse tema é um tema que ele ferve no nosso coração e a galera conseguiu entender esse tema. Eu hoje tenho esse apelido de Leão do Sucesso, Leão do Sucesso. Por onde eu passo, a gente ruge ferozmente, encorajando as pessoas a vencerem seus obstáculos e alcançarem seus objetivos. Mas uma coisa muito difícil é essa briga que acontece dentro da gente. A gente tem 2 leões, o leão do sucesso e o leão do fracasso, dentro de cada um de nós. São as 2 vozes, as famosas 2 vozes que a gente tem na cabeça. E eu intitularizo isso como o leão do fracasso e o leão do sucesso. Qual será o leão mais forte dentro da gente, né? Qual será esse leão que ruge ferozmente ao ponto de tomar a nossa vida e transparecer em nossa face? Qual será esse leão? Eu costumo dizer que não é o leão do fracasso o leão mais forte. Eu costumo dizer também que não é o leão de sucesso o leão mais forte dentro da gente. O leão mais forte é aquele a qual você alimenta mais. Então, o leão que você mais alimenta é o que te domina. Então, é uma mensagem que a gente traz para o nosso público, ensinando eles a alimentar o leão do sucesso, para que quando você ande na rua, as pessoas vejam você e o seu semblante seja de um leão de sucesso e não de um leão de fracasso. Tem muita gente que alimenta o leão do fracasso com as suas atitudes, mas quer ter o semblante de um leão de sucesso. Não tem como. Porque o leão do fracasso, ele nunca morre. E o leão de sucesso também não. A gente precisa viver com esses 2 leões dentro da gente. Eles nunca vão morrer. Por mais que você deixe o leão do fracasso com fome, ele sempre vai estar pronto para dar um rugido, a fim de parar você, para você não chegar nos seus objetivos. Então, hoje, a minha missão é fazer com que todos entendam. São 2 leões que há dentro de cada um de nós. E o mais forte é aquele que você alimenta mais. Hoje, essa pessoa que está assistindo esse podcast, ela tomou uma atitude de investir um pouco de tempo e atenção para colher esse conteúdo. Isso é a atitude de quem está alimentando o leão de sucesso. Aí a pessoa
tem a oportunidade de assistir um conteúdo como esse, mas ela prefere estar num conteúdo de fofoca e tal. Nada contra, mas algo que às vezes não vai agregar nada na tua vida. Isso é uma atitude de quem está alimentando. Eu fiquei curiosa em saber do que você se alimenta, que conteúdo, assim, livro, podcast, que tipo de conteúdo que você consome, né? Justamente para liberar a mentalidade, né? Pensar diferente. Assim, então, conta um pouquinho aí. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tive um pai, um irmão, um tio ou um primo que pudesse me direcionar um caminho de produtividade, um caminho de conteúdo de valor para agregar no meu crescimento. Sim. Então foi aos trancos e barrancos, foi com as atitudes erradas que eu tomava que eu aprendia alguma coisa de bom. Só que hoje tem podcast como esse, tem vários outros podcasts. Hoje o meu ciclo de amizade é totalmente diferente, onde a gente se senta na mesa com grandes empresários. Então, esse é o conteúdo que eu me alimento hoje. Eu gosto muito de ouvir Joel J, Pablo Marçal, eu gosto muito de ouvir o Poderoso Ninja. São pessoas que eu ouço e das mensagens que eles pregam, eu formo as minhas mensagens também. Livros, gosto muito de ler alguns livros. E hoje eu me dedico muito, muito, muito a estudar o comportamento das pessoas que se encontram à minha volta. Tanto elas abaixo do nível que eu me encontro ou acima do nível que eu me encontro. Eu acho que não tem ensinamento melhor do que esse. Eu costumo dizer que eu tenho me tornado uma esponja que absorve o conteúdo de valor. Eu sou uma pessoa que eu falo pouco, não parece, mas eu falo muito pouco. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou tímido, acho que eu sou bem tímido. Então eu observo muito o que as pessoas falam, as suas atitudes, e ali eu estou aprendendo. Legal. Ali eu estou fazendo uma leitura, porque eu não tive um ciclo de amizade lá atrás que me proporcionasse isso. Então hoje, quando eu sento numa mesa, eu procuro sempre analisar cada detalhe, porque eu sei que eu estou me alimentando com uma fala, com um gesto, com alguns detalhes que eu sei que é pérola. Entendeu? Muito legal. Show de bola. Hoje em dia que você já alcançou aí um patamar de sucesso, você ainda corta o cabelo? Corto. Eu corto hoje... Essa é uma pergunta que muita gente faz, sabia? Já pagou, como é que era? Chicão? Como é que é o nome? Chicão ainda Chicão, corta? já pagou tá o Chicão. Não, o Chicão, ele faleceu. Eu até disse, o Chicão, ele faleceu, mas deu tempo dele ver um pouco desse crescimento, né, que eu alcancei. Muita gente faz essa pergunta, e aí, corta cabelo ainda? Sim, eu amo cortar cabelo. É uma coisa que a galera lá que me conhece, eles dizem assim, Max, eu sei, já tá chegando o momento que você vai abandonar nós. Você vai estar em algum lugar por aí, só olhando tudo pelo telefone, administrando. Aí eu digo, não, cara, eu gosto. Eu sou muito do operacional. Eu gosto muito de estar ali no tete-a-tete com os clientes e tal. Eu curto muito isso. Hoje eu estudo muito para ser um gestor de sucesso, um cara que vai estar liderando ali de uma forma bem assertiva, mas eu sou muito o cara que está ali no time, gritando, vambora, é aqui, é ali e tal. Eu sou muito aquele técnico elétrico que se deixar ele entra dentro do campo e vai correndo para fazer o gol, entendeu? Quando o time não está fazendo. Mas eu hoje ainda corto. Eu corto quinta, sexta e sábado. Eu me dedico a atender clientes. Mas eu posso dizer para vocês que eu trabalho de domingo a domingo. Porque quando eu não estou cortando cabelo, eu estou dando aula. Quando eu não estou dando aula, eu estou viajando, ministrando curso. Quando eu não estou ministrando curso, é as palestras. Quando eu não estou numa palestra, eu estou aqui no podcast falando de corte, falando de transformação. Então, assim, eu estou sempre ativo. Legal. Entendeu? Muito bom. Bom que ele ainda tá na operação ali. Não pode perder a forma, né? Não pode. Acompanhar as tendências. É engraçado, porque eu tenho um filhinho de 10 anos, né? Aí semana passada, ia levar ele pra cortar o cabelo, aí ele veio, mamãe, eu quero cortar um cabelo, um tal de mid-fade.
Mid-fade. E pra mim, isso é tipo, o que será isso? Aí eu peguei o celular e falei, gente, vamos pesquisar aqui o que é um mid-fade. Aí fui pesquisar, aí levou, ficou lá todo feliz, cortou o cabelo todo camadinho, degradê. E então, assim, a gente vê que é um mercado que tem muita coisa que quem não tá inserido ou quem não busca não tem noção do potencial do mercado, né? Hoje a gente vê muitos barbeiros que não acompanharam a evolução do mercado, infelizmente quebrando, né? Saindo de cena, porque um profissional que tem 20 anos de carreira, mas não procurou se atualizar os 5 anos de atualização que o mercado sofreu, aqueles 20 anos que ele tem não serve mais para nada, entendeu? E aí o profissional que se formou há 2 anos, ele tá voando tão alto que ele consegue fazer em 2 anos o que a pessoa em 20 anos não conseguiu fazer. Então é uma atualização constante, constante. Hoje, eu não sou só barbeiro. Hoje eu sou barbeiro, hoje eu sou micropigmentador, hoje eu sou designer de sobrancelhas. Então, eu faço vários tipos de trabalho. E trabalho com prótese capilar também. Aí, João. Sabíamos que ele tinha uma solução, né? Não foi à toa esse podcast. Não, mas ele não tá precisando, não. Dá pra fazer um papete. João, olha elogio, repete. Ele vai falar, repete. Não, mais uns tá 5 anos, tem mais uns 5 anos de cabelo aí. Ele vai inventar uma outra técnica. E aí eu faço micropigmentação labial também. Legal. Então, assim, mercado da beleza, eu procuro estar sempre ativo. Pronto para entregar para o meu cliente mais de uma experiência. Eu costumo dizer para a galera o seguinte: o balde que tem uma bica direcionada a ele pode até encher, mas ele demora um pouco mais. Então, quando você tem várias bicas abertas em direção àquele balde, ele enche mais rápido. E aí o melhor do que encher é ele transbordar. Quanto mais bicas eu adiciono nesse balde, mais forte é o transbordo desse balde. E quando ele transborda, pessoas que se encontram ao meu redor, abaixo de mim, conseguem também usufruir daquele transbordo. Então, não é simplesmente porque eu quero ter vários currículos, não é simplesmente porque eu quero executar várias técnicas, ter várias barbearias, vários salões, porque eu quero ter muito dinheiro. Não. É porque eu quero transbordar. Eu não me conformo em ser cheio. Quando você é cheio, para. Se você encher esse copo aqui, vai parar ali naquele limite. E água parada, você sabe que não dá muito certo, né? Então, o que tem que acontecer? Tem que botar para transbordar. Então, é onde a gente faz curso aqui, faz curso ali, e vai aprendendo coisas novas e tá sempre tendo gente ao lado para poder ali, ó, se alimentar daquele alimento que você traz, entendeu? Show de bola. Bom, e pra gente fechar agora, uma curiosidade só, qual é o corte mais pedido? Corte mais pedido? Então, o corte mais pedido hoje é o tal do mid-fade. Ai, ó, Antônio tá na moda. 10 anos está na tendência. Antônio tá na moda. É o tal do mid-fade, é o corte que vários jogadores fazem, os artistas fazem. E aí tem várias formas. Tem o mid-fade raspado, que é o na 0. Tem o mid-fade mais na 1, que é um cabelo mais decente, um cabelo mais social. Mas o mid-fade é o que tá mandando. Nossa. Eu descobri que semana passada, que história é essa de mid-fade? Eu nem imaginava. Nome. Aí eu fui olhar e tem vários cortes. Eu falei, gente. É o corte disfarçado. Não, corte com disfarce dá um trabalho. Trocando toda hora o pente lá, porque são várias. Realmente um degradê, né? Então, aí que tá. A técnica do Max dos Santos consiste em não perder tempo trocando de pente. Tá? Eu idealizei uma técnica que ela é chamada de movimento de decolagem. A gente faz todo esse processo apenas com um pente. Trazendo para o cliente agilidade no serviço e máxima perfeição. É algo de outro patamar. O cliente senta na cadeira, ele recebe aquele atendimento ali bacana, rápido e um corte muito legal. E é o que eu ensino aí a nível Brasil. Essa é uma das técnicas do Max dos Santos. Eu entendi que isso é uma dor. Você ali, ó,
trocar ali vários pentes, Aí, demorando demorando 2 no horas para poder cortar o cabelo Nenhum da cliente pessoa. aguenta mais. Viu? Não né? aguenta, já tá Antônio, pô, dando Max, cãibra nas costas. Leva o Antônio no Max. Vai ser rapidinho. Max, muito obrigada Eu pela que sua agradeço. participação, viu? Excelente. Muito obrigada por Mas compartilhar a tem sua uma história. E faltou pergunta clichê. tá vendo? Ah, Clichê. verdade. É. Fala a pergunta Tem a nossa clichê. pergunta. Vamos lá. Super, a pergunta que a gente não pode acabar de fazer, essa É. pergunta clichê. A gente pergunta para todo convidado que vem aqui, assim, para ele contar. Um perrengue pode ser algo triste, divertido, algo marcante, assim, que marcou a sua vida. Um perrengue que até hoje você... Tirando aquilo, esse perrengue que você já tirando contou. aqui, o super perrengue, tirando o esse super perrengue, perrengue. um outro Um perrengue outro perrengue. que foi marcante assim, na sua vida, pode ser alegre, divertido, algo bem que gerou um impacto grande aí. Então vamos lá. Esse perrengue, eu posso dizer que foi quando eu saí do presídio, né? Uhum. E aí eu ainda tinha todos os contatos, Sim. né? Os amigos, né? Da vida errada. Uhum. E as promoções eram muitas. Porque quando você vai preso, parece que você fez a faculdade do crime. Uhum, Entendeu? Aí então as promoções eram muitas. uhum. E aí muitos deles diziam, ó, Max, é isso aqui, cara, tu vai pra favela tal, em tal lugar, pô, você é bom, cara, no que tu faz e tal. E aí a cabeça ficava naquela, não, eu preciso mudar. E aí, quando eu saí do presídio, eu não consegui de cara montar a minha barbearia, Uhum. né? Porque a dificuldade ainda era grande. Sim. E aí, o que acontece? Eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhando com meu pai, de pedreiro. Uhum. E aí, aquilo ali foi um perrengue. Eu até conto pra ele, eu falo, pai, aquele dia foi importante demais na vida que eu levo hoje. Eu lembro como se fosse hoje, a minha missão como pedreiro ali, como ajudante do pedreiro, era rasgar uma parte de uma cinta de prédio. Então você imagina, com ponteiro, eu batia e não acontecia nada, era só aquele tem uma marreta grande na mão, ponteiro pesado e eu ali, ó, não acostumado, nada. né? E nada. Aí ele olhava assim, me dá aqui, cara, deixa eu fazer. Bow. Aí, diferença. Rapidinho. Só que quando eu cheguei em casa, as mãos doloridas. Aí eu falei, caraca, cara, nada contra essa profissão, mas isso não dá pra mim, cara. Isso não dá pra mim. Aí, naquele mesmo dia, uma senhora chamada Vera, ela é dona de um salão nessa mesma região onde eu sou nascido e criado. E ela conhecia, ela ouvia falar muito da minha história e tal. Aí ela chegou na minha mãe e disse assim, ó, eu coloquei uma cadeira a mais lá no salão, tá bom? Coloquei uma cadeira a mais, pergunto ao seu filho se ele quer dar os primeiros passos cortando o cabelo lá no meu salão. Ela é manicure. Aí ela colocou a cadeira de salão para poder cortar cabelo no salão dela. Uhum. Aí chegou a minha mãe com a pergunta, ó, a Vera falou que se você quiser, tu pode ir para lá, pro salão dela amanhã cortar cabelo com ela. Aí eu falei, fechado. Amanhã eu não quero ir quebrar aquela cinta no prédio. Fechado. Pode falar para ela que amanhã eu tô lá. Pai, esqueça. Não volto mais para aquela obra para poder quebrar a cinta. Mas ali, foi assim, foi onde eu tomei a decisão. Falei, cara, eu não sei fazer nada da vida. Eu não sei fazer nada, a não sei isso aqui. Eu não quero quebrar pedra, não quero quebrar a cinta. Então eu vou ter que mergulhar no salão feminino lá e fazer o negócio acontecer. Em rápido período, nesse salão feminino, eu consegui notoriedade, consegui crescer tanto, que chegou ao ponto dela pegar e falar assim, olha, Max, não dá para você mais aqui. Isso aqui ficou pequeno para você. Vai voar, meu filho. E aí foi onde eu abri a minha primeira barbearia. Então, desse perrengue, eu tomei a decisão de verdade de viver esse lance aí de barbearia, entendeu? Foi o perrengue de ter que furar a cinta de um prédio, trabalhando como servente de pedreiro com meu pai. Nossa, que história incrível, Que história. De bola, Que muito história. bom. Parabéns. Muito Obrigado. obrigada, Max, mais uma vez, de verdade. Obrigado, Max. Show de Eu que bola. agradeço.
E falar um pouquinho também aí da Levilo, nossa patrocinadora, um sistema de gestão aí completo para o seu restaurante. Então, você que tem um negócio na área de food service, precisa conhecer a Levilo, que você vai levar teu negócio aí para outro patamar, vai levar os resultados aí com certeza. Então, qualquer dúvida também, só deixar aqui pra gente na descrição, pode entrar em contato com a gente, direto com eles. E é garantia aí de sucesso. Obrigado mais uma vez, Max. Foi incrível aí o episódio. Eu que agradeço. Espero que a sua história impacte, né? Impacta já mais pessoas ainda do que você já impacta. Que eu acho que a vida é isso, é a gente contribuir. Sim. Isso é a gente não é aquela famosa frase que é muito clichê, que as pessoas dizem assim, você não é o que acontece com você. A gente é o que a gente escolhe ser a partir do que aconteceu com a gente. Compartilho e desse mesmo pensamento. você tá de parabéns, assim, por ter transcendido. Isso. Eu venho de família humilde também, ali do interior do Nordeste, e eu não me identifico. A gente sabe que é uma vida muito mais dificultosa para alcançar, mas, cara, a gente graças a Deus, aparece pessoas e coisas, e acontece coisas que a gente abre a cabeça para falar, gente, eu posso mais. Sim. Eu quero mais, eu vou em busca de mais, e né? A nossa mente é o que nos limita, principalmente. Verdade. A sua mente, acho que ela estava ali sempre te levando, já sonhando já para outros lugares. Parabéns. Sim. História incrível de vida. Tudo que acontece na nossa vida acontece no mínimo 2 vezes. A primeira vez dentro da nossa mente. Esse podcast aqui não foi assim, ó. E aconteceu. Primeiro vocês mentalizaram isso aqui. A partir do momento em que você mentaliza, você agora enxerga. E enxergou, você coloca no papel. E do papel, torna-se uma realidade. A história de sucesso do Max dos Santos hoje foi exatamente isso aí. Começou primeiro na minha mente. Eu enxerguei. E hoje eu tenho condições de viver ela. E ainda tem muitas páginas que se encontram na minha mente e as pessoas vão ver em breve. Amém. Isso aí. Muito sucesso para você, muita saúde. Parabéns. Amém. Se inscrevam no nosso canal. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau.